Olá meninas, tudo bom? Hoje é 7 de maio de 2020, hoje é quinta-feira. Hoje nós estamos no nosso 31º dia do propósito Caminhada de Oração 6. O tema de hoje é Prepare uma mesa para a sabedoria. O texto-chave vai estar em Provérbios capítulo 9, do versículo 1 a 18. E hoje é o nosso último dia do propósito. Gratidão pela presença e a visitação de Deus no nosso meio. Vamos entrar nessa palavra e receba a sua porção para fechar esse tempo que Deus reservou para nós, para enchermos o nosso bom depósito, tá bom? Vamos lá, Provérbios capítulo 9. A sabedoria edificou a sua casa, ela já lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais e misturou o seu vinho, arrumou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas e assim convida desde a altura da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos que não têm entendimento, vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que eu misturei. Deixai os insensatos, vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. O que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreenda o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele te fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o reconhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicaram os seus dias de anos de vida, te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és. Se é escarnecedor, tu só o suportará. Agora vamos para o versículo 13. A loucura é a mulher apaixonada. Ela é ignorante e ela não sabe coisa alguma. Ela assenta à porta da sua casa, na altura da cidade. Ela toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte para cá. E os faltos de senso, ela diz, as águas roubadas são doce, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão na profundeza do inferno. Então, irmãs, essa palavra maravilhosa num tempo onde a gente vê tantas mesas bonitas, né? Você abre a internet e só dá gente postando mesa. Eu adoro postar algumas fotinhos de mesa. E essa é a nova moda do momento, né? Voltou com tudo. Fazer mesa e colocar a mesa e colocar as louças e tudo. E é tão bonito, né? Fazer uma mesa. Mas hoje Deus te chama para você preparar a sua casa e a sua mesa para a sabedoria. Nós já fizemos um devocional bem nesse texto, só que ele era o contrário. Era a sabedoria nos chamando, porque ela tinha preparado uma mesa para nós, e é o que o texto está dizendo no capítulo 9, no versículo 1, fala: a sabedoria já edificou a sua casa e ela já arrumou a sua mesa. Só que a sabedoria, irmãs, ela está com a mesa posta o tempo todo nos esperando, né? É assim que nós desejamos que o Senhor prepare uma mesa na presença dos nossos adversários, e Ele faz e Ele tem feito. Mas e nós? Nós temos preparado uma mesa para a sabedoria? Você já preparou uma mesa para a sabedoria? Então hoje, que chegamos ao final desse propósito, eu quero pedir para vocês, não sei se vocês podem fazer hoje ou talvez no final de semana, mas não deixe esfriar muito não, porque senão depois a gente perde aquela unção que Deus está liberando. Faça uma mesa para você, tá? E a sabedoria, o que é a sabedoria? Quem é a sabedoria? A sabedoria, ela é um dos espíritos de Deus. A palavra de Deus diz que existe os 7 espíritos de Deus, né? E a palavra de Deus diz que a sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Sabedoria é um do espírito de Deus. A sabedoria, ela é a própria palavra de Deus. A sabedoria é o próprio Deus. Então faça uma mesa. Faça uma mesa onde você
vai fazer uma mesinha do seu jeito, simples, nada exagerado, irmã, a não ser que você queira, né? Mas não precisa de nada, não é... Faça, coloca a tua Bíblia, coloca ali um pão, um suco de uva, representando que você está disposto a abrir a sua porta, abrir a sua casa para a sabedoria. Nós falamos tantas coisas nesse devocional de 31 dias, e ontem nós falamos daquele reservatório maravilhoso. Só vai ter reservatório, irmã, quem entender a profundidade da preciosidade que é a água, né? Como eu falei. E o que é a água, irmã? Eu falei de água o tempo inteiro nesse devocional. Água representa a palavra de Deus. O reservatório representa o seu espírito. O seu espírito tem que estar cheio da palavra de Deus, tem que estar cheio da vida de Deus. Quando você acordar, irmãs, você tem que acordar sabendo, opa, que alegria, que maravilha que eu estou vivo para poder declarar as grandezas de Deus, para poder declarar o amor do Senhor, para poder viver a vida simples que Deus me deu. Então, para acontecer isso, seu reservatório tem que estar cheio da vida de Deus. E só tem reservatório quem entende essa preciosidade, que precisa guardar aquilo que é importante. Aquilo que é importante precisa ser guardado e ser bem selado. Mas vamos voltar aqui. Agora nós vamos falar um pouco desse texto. E olha só, eu sempre falo que Deus está formando um exército de mulheres, né? Esse exército de mulheres que Deus está levantando, irmã, é um exército de mulheres que ela sabe se assentar à mesa com a sabedoria. É um exército de mulheres que ela vive a sua vida pautada no relacionamento diário com a sabedoria. Então, lendo nesse texto, ele fala coisas que nós falamos aqui nesses 31 dias. Olha só. A sabedoria edificou a sua casa. O que nós estávamos falando? De edificação, né? A própria sabedoria, ela edifica também a sua casa. E nós estamos edificando a nossa casa. Aqui fala que ela arrumou a sua mesa. E nós falamos disso, né, irmãs? Nós falamos da vida simples, nós falamos de cuidar da sua cozinha, de cuidar das suas coisas. Todas essas coisas diárias, quando nós fizermos como um ato também espiritual, entendendo com gratidão, entendendo que Deus pode falar conosco através de cada ato, nós vamos recebendo a graça e a sabedoria de Deus. E a sabedoria fala para o simples, vem para cá, no versículo 4, né? E ela fala aos que não têm entendimento, vinde comei do meu pão e bebei do meu vinho. Deus está nos chamando para comer e beber das coisas dele. E aí ela fala, deixa os insensatos, deixa aquelas pessoas que não querem, né? E eu não estou dizendo aqui de desprezar as pessoas, é você se apartar. É quando você compreender o caminho da sabedoria, irmã, você vai entender que não dá mais para você viver na picuinha, nas coisas que te tira do propósito, porque Deus tem coisas grandes para você viver, Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, mas você precisa caminhar no caminho que Ele está te conduzindo, irmã. Nós precisamos amar, nós precisamos pagar o preço e nós precisamos adquirir a sabedoria. Aqui fala que para começar a ter sabedoria, você precisa ter temor do Senhor. Você precisa conhecer o Senhor. Por isso eu falo tanto do Deus de Israel, porque nós precisamos conhecer o Deus de Israel, nós precisamos conhecer Deus. Depois a gente vai para o Novo Testamento conhecendo o Filho amado que é Jesus. Você tem que conhecer tudo, irmã, da palavra. Você tem que conhecer o Deus que você serve. Você tem que conhecer o Deus que te salvou. Não pode ser só de ouvir falar, né? Como Jó, que achava que conhecia a Deus e ele disse, né, no auge lá do seu sofrimento, no auge de tudo que ele estava aprendendo, ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando nós começamos a sentar à mesa da sabedoria, os nossos olhos vão começar a ver o Senhor. Nós vamos começar a entender as coisas, nós vamos começar a enxergar as coisas como elas são. Vai multiplicar os nossos anos de vida. Agora eu quero fazer um paralelo aqui. Aqui está falando da sabedoria e do versículo 13 em diante fala da loucura de uma mulher.
A loucura é mulher apaixonada, ela é ignorante, ela não sabe coisa alguma. Irmãs, paixão não é de Deus, seja pelo que for, tá? A paixão, ela vai virando uma idolatria, a idolatria te cega. Então aqui está dizendo, loucura é a mulher apaixonada, ela é ignorante, ela não sabe coisa alguma. Tudo aquilo, irmãs, que tira o nosso foco do Senhor, vai virando paixão e vai deixando a gente na ignorância. Até o final da mensagem vocês vão entender tudo que Deus está querendo falar. E Deus quer nos libertar dessa ignorância. O que é ignorância? Burrice muitas vezes. Sabe? Topeira, que você não está conseguindo entender nada. Você lê um texto, você não entende. Você ouve uma mensagem, você não entende. Você ouve uma canção, você não entende. Isso aqui é porque nós precisamos ser restaurada. Aqui está falando que essa mulher apaixonada, ela também prepara a casa dela. Só que ela prepara, assenta a porta da sua casa, na altura da cidade, ela toma uma cadeira. Você lembra antigamente, quando as pessoas pegavam as cadeiras, sentavam lá fora, né, para poder conversar? Ali ficava o ninho dos fofoqueiros, né? Não estou dizendo que é errado, é bacana, né? Era um tempo que não tinha violência, um tempo que você podia ficar conversando com os vizinhos, mas quantas fofoqueiras não tinha ali, né, irmã? Então, a mulher ignorante, ela pega uma cadeira e ela senta fora da sua casa. Ao invés dela edificar dentro, ela vai para fora. Ela vai ver o que está acontecendo lá fora, ela vai ver quem está passando lá fora. E aos que estão passando e que estão seguindo direito o seu caminho, ela chama, né? Assim como a sabedoria falou, quem é simples se volte para cá. Ela fala a mesma coisa. E ela fala, aqueles que não têm entendimento, olha o que ela faz com os que não têm entendimento. Ela chama e fala assim, aqui, as águas roubadas são mais doces e o pão escondido às ocultas é mais agradável. Então, a mulher apaixonada, ignorante, e essa mulher apaixonada não significa só uma mulher, a gente está falando de um espírito aqui também, porque como nós estamos falando do espírito da sabedoria, nós estamos falando do espírito da ignorância, que leva as mulheres a serem apaixonadas, a não querer edificar o seu lar, a querer edificar fora, e ela fala com as pessoas, ela te incentiva o pecado. O pão comido às ocultas é agradável. Ela começa a dizer, não tem problema, não tem problema. Às vezes, irmãs, a gente vê mulheres, né, na internet comentando sobre algum homem, falando alguma coisa, vamos supor, de um ator, né, na brincadeira, e fala alguma coisa sensual daquele ator. E essas brincadeiras, essas coisas que a gente vai deixando entrar na vida da gente, aquilo vai te sujando, mas esse espírito da ignorância, ele fala isso, não tem problema, o gostoso é escondido, né? E aqui fala assim, essas pessoas que param para ouvir esse espírito da ignorância, para ouvir essa mulher que fica sentada à sua porta ali, aqui fala assim, ó, eles porém não sabem que ali estão os mortos, que são seus convidados, estão nas profundezas do inferno. Até o final do devocional você vai entender por que eu falo tanto de sabedoria. Porque, irmãs, só a fé não basta. A fé sem obra é morta. A fé sem entendimento, ela às vezes é só idolatria. Você precisa conhecer. Você precisa conhecer o que você crê. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Eu não vou cessar de falar isso. Não existe outra saída. Não existe. Se você quer ter vitória na sua vida, senta com a sabedoria. Preciso de vitória na vida financeira? Senta com a sabedoria. Senta com o Espírito do Senhor. Senta com o Deus vivo, o Deus sábio, o Deus que criou todas as coisas, que Ele tem a chuva. Nós falamos ontem que o reservatório, ele é sustentado pela chuva. Chuva é algo inexplicável, chuva vem do Senhor, é Ele que faz quando Ele quer, né? É lógico que a ciência explica ali como formou a chuva, mas eu estou dizendo que ela é algo que é só Ele que determina quando ela cai e quando ela não cai. É algo maravilhoso. E mais uma vez, irmãs, eu vou bater aqui nessa tecla que essa mulher ignorante,
ela gosta de ficar olhando lá fora. Nós não estamos edificando a nossa casa, nós não estamos recebendo a porção que Deus tem para nós, porque nós estamos olhando lá fora. Dá uma cortada, irmãs, nas redes sociais, dá uma cortada nas coisas que te botam o olho lá fora. Né? Talvez não é só rede social, tem gente viciado em filme, tem gente viciado, sei lá, em tantas coisas que está fazendo você olhar lá fora. Então, nessa semana ainda ou hoje, prepara uma mesa, tá? Se você sentir, quiser tirar foto, me mandar, eu vou ficar muito feliz de ver. Prepara uma mesa. Nós precisamos, irmãs, sentar nessa mesa para nós, prepara para você. Prepara para você começar a entender o que Deus tem para fazer na sua vida, na sua casa. Deus tem grandes coisas e a gente precisa acertar toda essa casa e dedicar ao Senhor. E aqui na sabedoria fala: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho. Nós precisamos comer do Senhor todos os dias. Bom, agora vamos para Oséias. Vamos para Oséias, capítulo 4. Hoje eu já estou terminando, tá, irmãs? Hoje eu acho que vai ser rápido, né? Olha, por que falar tanto da sabedoria? Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6, e eu vou ler daqui a pouquinho, mas fala assim que o povo é destruído porque falta entendimento, falta conhecimento, e a burrice espiritual e a burrice em todas as demais áreas é que tem destruído a vida das pessoas. Irmãs, há alguns anos o Senhor colocou isso no meu coração, dizendo que o pecado emburrece, né? Eu usei essa frase, mas eu precisava de um texto bíblico, né? Porque às vezes o Espírito traduz para a gente na nossa linguagem, mas a gente precisa de um texto bíblico, né? Será que o que eu estou pensando está na Bíblia? E eis que está bem aqui, e eu vou ler para vocês hoje. E eu vou ler, esse texto é muito forte, tá? Esse texto é o que vai finalizar tudo aqui para nós, porque o Senhor está nos chamando a uma responsabilidade. Você é filha amada do Senhor, você faz parte do exército do Senhor. Deus está te chamando a sentar à mesa com Ele. Deus quer que você edifique uma casa. Deus quer que você cave poços. Deus tem etapas para você passar. Deus quer que você chegue lá naquele reservatório, que você construa aquele reservatório, para que quando você precisar, você apenas desce e desfruta de tudo aquilo que Deus foi te dando ao longo do caminho. Te dando ao longo do caminho quando você sentou na mesa da sabedoria, porque se não sentar, não vai ter. E Deus quer quebrar em nós esse espírito que está roubando a gente de ter entendimento, de ter sabedoria, de ter conhecimento. Quando você pega os homens da Bíblia, você vê uma inteligência, né? Você vê aqui, você pega aquela foto daquele reservatório construída 2000 anos, sei lá quantos anos foram aquilo ali, né? Irmãs, que inteligência, não é verdade? Que detalhe, porque quem anda com Deus vai se tornando inteligente e você vai resplandecendo a glória de Deus. Não tem como resplandecer a glória de Deus na burrice e na topeira, não tem. E eu vou falar uma coisa para você, irmã, começa a orar na sua mente. Pai, eu quero ter uma mente inteligente, eu quero ter uma mente fértil, eu quero ter uma mente cheia da sabedoria. Isso vai levar tempo, mas você vai construindo o que Deus tem. Vamos lá? Oséias capítulo 4. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é o prejurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há arrombamentos e homicídio sobre homicídio. Por isso a terra está de luto, e todos os moradores nela desfalecem, com os animais do campo, com as aves do céu, com os peixes do mar perecem. Irmãs, está parecendo que eu estou falando algo da atualidade?
Não está parecendo que eu estou lendo a notícia do jornal aqui, né? Que só tem adultério, furto, roubo, arrombamento, homicídio e que a terra está de luto e que até os animais estão perecendo. Não está parecendo que eu estou lendo um jornal do dia de hoje? E aí vamos lá. Por isso a terra está de luto, né? Versículo 4. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como o sacerdote aos quais acusa. Por isso, tropeçará de dia, os profetas contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Agora entra o versículo que eu quero falar. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Eu preciso parar nesse versículo. Então, esse é o motivo do povo estar sendo destruído. Quando qualquer destruição na nossa vida, quando a gente vai olhar a raiz, é a falta de conhecimento de Deus, conhecimento da palavra. Versículo 7. Quanto mais estes se multiplicaram, quanto mais os sacerdotes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Agora vem o versículo que eu disse que o pecado emburrece. A sensualidade e o vinho e o mosto tiraram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo, abandonaram o seu Deus. Eu não vou ler tudo, vou ler só até aqui. Vocês entenderam que mensagem forte? O que está dizendo, irmãs, que a terra está de luto? É o que nós estamos vivendo nesses dias. E está dizendo no versículo 6, esse povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E está dizendo uma coisa mais séria ainda. Porque vocês me rejeitaram, eu também os rejeitarei. Aquele que rejeita aqui, rejeitaste o conhecimento, eu também os rejeitarei. Se nós rejeitarmos, irmãs, a sabedoria do Senhor, a palavra do Senhor, o ensino, Deus também nos rejeita. E não tem queridinho de Jeová aqui, minha filha, que muda essa palavra. Se você rejeitar sabedoria, conhecimento, o Espírito de Deus está pronto para nos ensinar, para nos abraçar, para nos consolar. Mas se nós formos topeira, não tenho tempo para isso, eu tenho que trabalhar, eu não gosto de ler, eu não vou parar para ouvir uma mensagem, eu não quero aprender, então vai ficar caminhando igual burro de carga. E acabou. É simples assim, irmã. E aqui está dizendo, a sensualidade e o vinho tiraram o entendimento. Lembra que eu falei, né, em Provérbios fala, não fica no meio dessa comelança e dessa bebeção, porque isso emburrece as pessoas. Então, irmãs, está na hora da gente colocar a nossa vida no prumo. Está na hora da gente colocar diante de Deus e dizer, Pai, o que o Senhor quer de mim? E nós chegamos ao fim dessa caminhada com gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nós. Ele tem derramado uma unção de graça. E hoje a canção que eu vou deixar, irmãs, ela é muito séria também. Hoje nós terminamos esse devocional, nós não terminamos com aparentemente festa, e é uma palavra que ela vai assentar as pedras. As suas pedras daquele reservatório que foi construído, ela tem que ser assentada. Se aquelas pedras fossem colocadas de qualquer maneira, elas não estariam ali até hoje naquele reservatório que eu tirei foto para vocês verem. Elas precisam ser assentadas. Uma pedra é assentada com massa de cimento, né, irmã? Ou com algo mais que vai segurar mais ali. Então, hoje, essa palavra
ela é para assentar as pedras de tudo que você está construindo. Irmãs, construa a sua vida baseada na sabedoria. A canção que eu vou deixar hoje é uma canção da Casa de Davi. Escutem, tem uma ministração no começo, ele vai falando algumas coisas. Naquela época foi uma unção muito forte essa canção. E Deus vai trazer sobre nós um espírito de graça e de súplica. Deus está levantando um exército, irmãs. Aquele povo que a gente sonha, que vai orar, que vai transformar o Brasil, que vai transformar as nações. Esse povo precisa passar por esse quebrantamento, precisa passar por esse espírito de graça e súplica. Deus tem promessa de restaurar Israel, Deus tem promessa de restaurar o Brasil, Deus tem promessa de restaurar as nações. Eu li que vai chegar um dia quando o Senhor voltar e estiver no Monte Sião, subamos ao monte. Vai todas as nações adorar o Senhor, né? Porque Ele é o único, Ele é soberano. Mas Deus, enquanto Ele vai restaurando as nações aqui na terra, existe um povo que vai clamar e vai fazer a diferença, mas um povo que sabe assentar à mesa da sabedoria. Quando eu li aqui, quando Deus está chamando a atenção aqui do povo em Oséias, o sacerdote é que começou, irmã. O sacerdote é quem lidera o povo, né? E a representação aqui do sacerdote que liderava o povo. E está dizendo que a burrice começou pelo sacerdote, né? Está dizendo aqui, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Ele está falando primeiro para o sacerdote. E o que a Bíblia diz que nós somos? Reis e sacerdotes. Então começa por nós. Nós não precisamos exigir, não queramos nós exigir do presidente, de alguém, sendo que nós que fomos chamados, nós que conhecemos, todos aqueles que conhecem, é que foi chamado para ser rei e sacerdote perante Deus. Se nós estamos rejeitando o conhecimento de Deus, como que nós vamos exigir do outro que não conhece? Se nós estamos rejeitando o conhecimento de Deus, como nós vamos exigir do nosso marido? Se nós estamos rejeitando o conhecimento de Deus, como é que nós vamos exigir dos nossos filhos, dos nossos amigos? Então, irmãs, tudo começa por nós. Deus hoje está derramando um espírito de graça e de súplica para fechar esses 31 dias, para que você compreenda. Eu preciso viver de uma maneira mais profunda. Eu preciso viver a vida que Deus tem para mim. Irmãs, meu desejo é que todas cresçam. Não adianta eu querer que as pessoas não cresçam, não evoluem. Quanto menos a pessoa crescer e menos evoluir, mais trabalho ela dá para o sacerdote, mais trabalho ela dá para a nação, mais trabalho ela dá para uma autoridade, para um presidente, para qualquer lugar. Então o alvo de Deus é que o povo dele cresça e resplandeça a glória do Senhor. Quando a Bíblia diz aqui, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, eu vou deixar uma foto que foi muito marcante para mim, que foi ali no Museu do Holocausto. Quando a gente chega no Museu do Holocausto, não pode tirar foto, tá? Eu tive que desobedecer a regra, porque eu falei, eu preciso dessa foto. A primeira coisa que eles mostram quando você vai entrar, primeira coisa, que quando teve o Holocausto, começaram a tirar dos judeus os livros e colocaram assim, eu vou deixar assim, né, tá no chão, alguns livros representando os livros deles. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uma tela, uma tela de televisão, de computador, essa tela mostrava ali, enquanto a gente estava vendo, ela mostrava vídeos daquela época dos livros realmente sendo queimados. E lá nessa tela fala que o governo dizia, se quer destruir um povo, destrói os seus livros, destrói o seu conhecimento, começa destruindo a sua cultura. Então, irmãs, nós precisamos... Olha, irmã, eu não sou a sabichona, não. Nem faculdade eu tenho, minha filha. Eu falo errado, entendeu? Eu sou toda louca, toda alopradinha. Mas conhecimento bíblico é para todo mundo. Quando eu falo de sabedoria, de conhecimento, eu não estou só falando de conhecimento natural.
Porque o conhecimento natural, em determinados momentos da sua vida, ele não te ajuda muito, mas a sabedoria de Deus, sim. E a sabedoria de Deus, ela também te leva depois a ter conhecimento natural. Então vamos quebrar essa mentalidade que nos prende. Se você sente que você tem alguma dificuldade, começa a quebrar isso, sabe? Olha, irmãs, eu tenho visto tantas mulheres que você conversa assim, você fala assim, meu Deus do céu, será que essa pessoa, elas tomam remédio controlado ou elas têm algum problema que elas não compreendem o básico do básico? E é triste. Tem mulher, e eu tô falando em qualquer lugar, tem mulheres na televisão, tem mulheres famosas, tem mulheres que não conseguem romper nessa mentalidade. E o inimigo prendendo as nossas vidas. Então hoje, o Espírito Santo está te chamando, prepare uma mesa para a sabedoria. É isso que Deus quer, que você se assente na mesa da sabedoria, porque essa sabedoria, ela já preparou para você uma mesa, ela já preparou, já está preparado. Agora nós precisamos preparar e convidar ela. Eu quero, me perdoa todas as vezes que eu não quis, mas agora eu quero. E para finalizar aqui, irmãs, então, nessa foto desse livro, me chocou muito. Então, mais uma vez, comece a ler. Existe uma fortaleza na nossa mente, ela precisa ser quebrada. Se você quer endurecer os seus músculos físicos, você faz exercício. Se você quer fortalecer o seu cérebro, leia. Você precisa ler, irmã. Você precisa quebrar essa mentira. Porque eu não gosto de ler. Não existe isso. Ler é um hábito. Você vai de pouco a pouco e quando Deus vai te mostrando, vai te revelando as coisas, você vai crescendo em graça e sabedoria. Bom, irmã, essa é a mensagem de hoje. Muito simples, muito básica, fechando tudo que Deus falou conosco. A sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas colunas. Lembra das colunas, irmãs? Lembra que nós somos colunas dos palácios? O que vai ser coluna? Aquilo que é sábio, aquilo que foi edificado, aquilo que tem raiz, aquilo que vai se tornar notável, mas pela vida de Deus que está em nós. E a sabedoria arrumou sua mesa e está te convidando. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é a prudência. Nós precisamos de prudência. Quantas mulheres imprudentes. Sabe que está errado, vem o sinal amarelo dentro da gente, a gente vai lá e faz a cagada. E a gente paga o alto preço. Então, o que Deus quer falar conosco hoje é isso. Tá? Deus está te chamando e eu vou estar orando agora para encerrar esse propósito. Outra foto que eu vou deixar hoje é um pôr do sol no Mar da Galileia. Eu não falei do Mar da Galileia. Mar da Galileia foi o lugar que eu senti a presença de Deus assim imensamente. Mas eu queria deixar o pôr do sol daquele dia. E o nome do barco está dizendo algo sobre adoração, não lembro agora, mas que você possa assim agradecer, entregar a Deus, viver coisas profundas, viver experiências com Deus, cada um na sua história. Não fique sentado na porta olhando a vida dos outros, olhando a vida passar, irmã. Olhe para a sua. Quando você olhar para a sua, você vai começar a ver que tem coisas lindíssimas na sua vida. Que você tem unção maravilhosa, que você tem um chamado, que você tem uma família bacana. Porque quando a gente fica só na porta olhando a vida dos outros, como está dizendo aqui que a mulher ignorante faz isso, a gente começa a achar que a grama do vizinho é mais verdinha, né? E a gente não desfruta daquilo que Deus está falando conosco, tá bom? Bom, irmãs, foi isso. Eu estou muito feliz, muito agradecida. Eu recebi muito a minha porção. Eu vou deixar uma foto aqui também. Hoje eu vou deixar muita foto, né? Eu vou deixar uma foto aqui também de uma mesa que de vez em quando eu preparo mesa para sabedoria. Eu entendi isso, eu aprendi isso. Quando eu aprendi a fazer mesa, eu não aprendi a fazer mesa para postar na internet. Eu aprendi para fazer para o Senhor.
Eu entendi que é ele que tem que ser o convidado de honra na minha casa, na minha vida. E eu vou deixar uma mesa que eu fiz aqui esse ano em especial, porque ela foi feita nesses dias que nós estávamos fazendo o devocional. E ela foi feita com essa... Toda vez que eu faço uma mesinha, irmã, é focando, muda minha vida, me ensina, fala comigo, me ajuda. E eu gostaria de deixar isso para vocês. Se você se abrir, o Espírito Santo vai derramar sobre você hoje essa unção. Escuta a canção, prepara a mesa, escuta essa canção, louva ao Senhor. Ontem, quando eu ouvi essa canção e quando eu li Oséias, meu Deus, o Espírito do Senhor vinha e me espremia, porque Deus quer te levar a ter uma experiência com Ele. Eu não posso te conduzir a isso, irmã, eu não posso. A única coisa que eu posso é as minhas palavras baseado na Bíblia para querer colocar em você um pouquinho do fogo para que você consiga dar passos. Quem te leva na presença de Deus é o Espírito Santo. É Ele que vai criar histórias com você. Então, eu vou deixar a foto dessa mesa, tá bom? Bom, irmãs, é isso. Foi um prazer, estou muito feliz. Eu quero agradecer em especial, tá? Eu vou citar o nome. Vocês sabem que eu não cito muito nome de pessoas, mas essas aqui eu vou ter que citar porque o Senhor falou no meu coração. Você precisa honrar essas vidas. E essas vidas são muito preciosas, tá? O nome de umas é Alice. São crianças, irmãs. Crianças que ouvem o devocional. A Alice, quando a mãe dela, Dani, tá fazendo ela dormir. E a Dani me mandou um áudio dela falando que queria ouvir a hoje, delícia demais, eu faltei derreter meu coração. A Sofia, que já tem uns anos já também, filha da Dani também, não da mesma Dani, da outra Dani, que também foi amamentada ouvindo os devocionais. A Esther, uma menina preciosa, né, que gosta quando eu falo, olá meninas, tudo bom? E a Esther também ouve devocional. E temos uma preciosidade nesses dias que está sendo amamentado ouvindo o devocional, que é o Levi. Que o Espírito Santo sopre sobre essas crianças. Que essas crianças sejam cheias de sabedoria. Talvez tenha outras que eu não conheço, mas essas são as que eu conheço. E eu não sei por que o Espírito Santo me levou e disse, você precisa agradecer. E são esses corações puros dessas crianças, irmãs, que Deus tem usado até para sustentar essa caminhada, porque eu disse que a caminhada é nossa, né? Então, essas mães dessas crianças, que vocês sejam abençoadas. Irmãs, vocês que inventam tanta desculpa, não tenho tempo, não ouvi. Cara, a mãe do Levi, da Esther, que é uma mulher preciosa, Ruama, a mulher acabou de parir, tem 4 filhos, tem 1 mês o neném, e a mulher ouvindo devocional de 50 minutos, 40 minutos. Gente, tem mulher muito preciosa nesse mundo, irmãs. Tem mulheres que se esforçam para encher o seu bom depósito. E Deus está de olho nessas mulheres. E Deus disse em Oséias, se você rejeitar o conhecimento, eu vou te rejeitar. E às vezes por isso que nós não sentimos a Deus, nós não sentimos a presença de Deus, porque nós temos rejeitado as coisas dele. Então essas pessoas precisam ser, essas crianças em especial, precisam ser agradecidas hoje. Que o nosso coração seja como criança, que a gente possa ouvir as coisas que Deus tem para falar conosco, tá bom? Quero agradecer as mulheres da caminhada de oração, as que estão desde o começo, as que entraram agora, mulheres preciosas que eu tenho conhecido, que eu gostaria de citar o nome de todas aqui, mas vocês sabem quem são. Mulheres do Brasil, mulheres dos Estados Unidos, da Espanha, da Itália, da Suíça, da França, é tanto país, louvado seja o nome do Senhor. Temos mulheres até que falam espanhol, glória aos homens que têm ouvido. Irmãs, cada uma recebe a sua porção. Receba a sua porção e guarda lá naquele depósito. Guarda. Coloca no óleo. Deixa ali no azeite, que isso vai curtindo e Deus vai trazer muito mais vitórias para nós, tá bom? Foi um prazer fazer. No final, depois eu vou fazer
outro áudio aqui explicando como vai ficar o grupo, tá bom, irmãs? Vamos orar? Oh, amado do meu coração, da minha alma, da minha vida, Tu és o Senhor da minha casa, Pai. Te amo de todo o meu coração, de toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E eu quero te pedir que sopre o espírito de graça e súplica entrando pelas casas nesses dias, entrando pelas casas, pelas famílias, entrando no coração dessas mulheres, criando dentro delas um fogo e um amor por Ti. Obrigado por cada mulher, Senhor, que o Senhor colocou do meu lado, aquelas que são fiel até o fim. O Senhor está fazendo uma grande obra na vida de cada uma delas. Senhor, eu quero ouvir testemunhos de vitória, testemunhos de libertação, porque o meu Deus, o meu Pai é grande, Ele faz infinitamente mais do que eu peço ou do que eu penso, conforme o Teu poder que opera em nós. Coloca para fora esse poder, Espírito Santo, que está em nós. Unge essas mulheres. Abre as portas, Pai. Transforma a vida delas e ajuda elas, Pai, a assentar na Tua mesa, aonde tem uma fartura e um banquete de conhecimento, de revelação, de sabedoria, esperando por todas, cada uma na sua peculiaridade. Senhor, livra-nos do espírito de ignorância. Livra-nos do espírito de burrice que nos cega e que nos leva ao matadouro, que nos leva à porta do inferno, como está dizendo aqui, que aquele que segue o espírito de ignorância vai para as profundezas do inferno. Nos livra em nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, irmãs, que o Senhor te abençoe. E espero que eu não demore voltar com a graça de Deus, tá bom? Eu passo as instruções do grupo, como vai ficar depois. Um beijo, fica com Deus.